Olá, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos aí no nosso webinar, que está sendo promovido aqui pelos professores Newton Narciso Pereira e Andrei Bonamigo, do FEC-UF, Formação Executiva da UF de Volta Redonda, né? Então, esse é o primeiro webinar que nós estamos fazendo para discutir um pouquinho a questão da retomada do setor de serviços pós-pandemia, né? Esse é um tema muito interessante, porque nós somos o Departamento de Engenharia de Produção, aqui da UF de Volta Redonda, e um dos laboratórios que nós temos, que é coordenado pelo professor Andrei Bonamigo, o GEPS, é focado em analisar e estudar os mercados e, principalmente, a questão dos serviços, né, da prestação de serviços num contexto geral, né? Então, neste sentido, é que nós resolvemos fazer esse webinar no dia de hoje para discutir um pouquinho mais o que a gente enxerga como perspectiva, né? Quais são os desafios para o setor de serviços e também dar, de certo modo, algumas dicas, né, em relação àquilo que pode ser desenvolvido e realizado, né, para que as pessoas que estão envolvidas nesse setor, né, empresários e mesmo prestadores de serviço, posso, então, ter um feedback a respeito da nossa percepção do que deve ser esse processo de retomada do setor, né? Então, para isso, nós preparamos uma apresentação que nós vamos fazer junto com vocês, que será o norteador do nosso webinar dessa tarde, né? Vocês podem ficar à vontade para fazer perguntas no chat. Nós vamos tentar responder as perguntas, vamos fazer um filtro aqui das perguntas e vamos tentar respondê-las. E nós vamos fazer aqui um trabalho bem interativo, né, entre eu e o professor Andrei, em que nós vamos iniciar agora, então, efetivamente, o nosso webinar. Professor Andrei, seja bem-vindo e, por favor, pode iniciar aqui os trabalhos da noite de hoje. Muito obrigado, professor Newton. Pessoal, a todos uma boa noite. Sejam todos aí bem-vindos ao nosso webinar. A todos que estão os internautas aí, nos prestigiando, fiquem bem à vontade para estar nos interando com a gente pelo chat. Será um prazer estarmos discutindo juntos na noite de hoje, né? Como o professor Newton mencionava, esse tema tão relevante nesse momento agora de serviços, né, pós-pandemia. Para a agenda do nosso encontro hoje, pessoal, acabei levantando alguns temas aqui para esse nosso roteiro, né? Vamos buscar trazer um pouco mais no tema serviços, algumas definições e características, falar um pouco do contexto internacional e nacional também do setor, neste momento, dicas também para transpor os desafios com o novo comportamento do consumidor durante e pós-pandemia. E, posteriormente, na parte final, a gente vai abrir para as perguntas que os nossos internautas estarão colocando para nós. De início, a gente vem a ideia inicial para pensarmos o que vem a ser o serviço, né? O serviço compreende um pacote de benefícios, né, que pode ser implícitos ou explícitos, de modo que eu forneça ao meu cliente, ao meu consumidor, uma experiência, né? E nesse contexto, ele ocorre dentro de instalações de suporte que pode utilizar bens, né, algo tangível para contribuir na oferta desses serviços. Os serviços também podem ser definidos como um ato, desempenho, o qual é totalmente intangível, né? Ou seja, o que seria esse intangível? Eu não consigo tocar, né? Eu não consigo palpar esse bem, né? De modo que eu consiga oferecer a outra pessoa essa solução, né? Oferecer essa experiência a esse outro indivíduo, então. Isso acaba caracterizando, então, a definição do serviço também, né? E a sua execução, né, ela pode ou não estar associado a um produto físico, né? Ou seja, eu posso estar fazendo a compra de um produto, né, intangível, por exemplo, uma máquina de lavar, mas eu vou estar
aglutinando nesse processo o serviço de venda, de fornecimento, o serviço de transporte, o serviço de pagamento por meio digital, né, por meio de um cartão de crédito, há algum serviço incluso, né, nesse processo, então, da minha compra da minha máquina de lavar, por exemplo. Temos também algumas características ligadas aos serviços também, para a gente analisar aqui juntos. Os serviços também, como mencionava, eles são intangíveis, né? Ou seja, eu não consigo estar tocando ele, eu não consigo também estar sem estar prestando esse serviço, sem estar testando esse serviço, né? Ou seja, ele é intangível, não consigo estar armazenando ele, né? E o serviço também, ele tem uma característica que ele tem uma elevada variabilidade, ou seja, eu posso customizar de diferentes formas o meu pacote de serviço oferecido ao meu cliente, então, né? Ou seja, não tem um padrão como se fosse um produto, por exemplo, um copo ou uma garrafa, por exemplo, que eu posso fazer um padrão e produzir em elevada escala. Eu acabo tendo uma grande gama de variabilidade também dentro do meu serviço fornecido. O serviço também ele acaba se caracterizando por ter uma perecibilidade, ou seja, eu não consigo estocar o serviço, diferente de um produto que eu posso produzir ele com antecedência, estar guardando ele num depósito, por exemplo, né? O serviço acaba sendo algo perecível. E também o valor principal é produzido nas interações entre o vendedor e o cliente, né? Ou seja, o grande valor, a percepção de valor pelo meu cliente, ela acaba sendo identificada de forma presente na interação, né? Na compra e venda com o vendedor, no atendimento telefônico, na conversa, né? Na interface, né? Junto ao meu cliente. Então, o que diferencia de um produto, né, o qual eu posso produzir em um determinado ambiente, estar armazenando ele, e dificilmente vai ter o contato de quem produziu aquele produto junto ao cliente, né? Então, isso acaba sendo uma característica também adicional que eu tenho no serviço prestado. Então, nesse contexto, gente, as pessoas, né, acabam sendo responsáveis e são fatores-chave para que eu consiga atender essas expectativas do meu cliente, né? Eu posso ter um produto muito bom, durável, que atenda as expectativas do cliente em questão de durabilidade, de preço, porém, o serviço embutido acaba sendo muitas vezes o diferencial, que é o atendimento, a cordialidade, a experiência que eu consiga estar passando para o meu usuário, então, o que acaba caracterizando também, então, o serviço. Dentro desses conceitos iniciais que a gente procura trazer aqui, então, para nós, e desse cenário que a gente está vivendo agora, dentro dessas características, faz com que a gente comece a repensar um pouco mais o sistema serviço hoje, como a gente está entregando isso ao nosso cliente. Qual é a experiência que eu estou passando para o meu cliente nesse momento de pandemia e o que eu espero oferecer ao meu cliente nesse pós-pandemia também. Qual é o valor que eu vou demonstrar para o meu cliente, que eu vou entregar? Qual que é a experiência que eu quero fornecer ao meu cliente? Essas são as questões que eu vou buscar, a gente vai discutir juntos na noite de hoje, para criarmos estratégias para conseguirmos transpor esses desafios. E também vamos buscar, também na noite de hoje, trazer algumas dicas para que a gente consiga estar dando um suporte aos nossos empreendedores, empresários, gerentes, diretores de empresas que estão aí no momento, digamos, de reestruturação, de planejamento dentro do seu ambiente de serviços. Nesse contexto, então, eu vou passar ao professor Newton agora, para que consiga passar um pouco do overview da situação nossa, tanto internacional e tanto nacional, em relação ao cenário de serviços hoje, para que a gente tenha uma ideia um pouco mais, digamos, quantitativa de como é que está a situação hoje. Professor Newton, por gentileza. Obrigado, professor Andrei. Pegando o seu gancho, que você passou para a gente, então a ideia agora é que a gente possa tentar analisar um pouquinho mais a questão de alguns indicadores que nós levantamos aqui para trazer na noite de hoje,
É muito interessante quando a gente está discutindo essa questão da pandemia, porque todos nós, direto ou indiretamente, estamos sendo afetados por ela, né? Então, alguns setores foram mais prejudicados, né, diante do processo do Covid que nós estamos vivendo agora. Basicamente, o setor de serviços é o setor que teve os maiores impactos, né, em relação à questão da pandemia que estamos vivendo, né? Então, só para a gente ter uma ideia aqui, uma estimativa, né, que foi feita principalmente atrelada ao setor de serviço pela World Travel, né? Então, a gente observa que na questão de empregos, né, no mundo inteiro, o setor de turismo foi o setor um dos mais afetados do ponto de vista de perda de capacidade de geração de emprego e do ponto de vista de financeiro também é o que tem apresentado os maiores prejuízos, né, do ponto de vista financeiro, como nós estamos vendo aqui na casa dos trilhões de dólares, né, principalmente em países ou continentes onde nós temos uma maior concentração de pessoas. Então, por isso que nós temos um peso muito grande do continente asiático, né, uma vez que nós podemos dizer que quase que 40% da população mundial praticamente concentra-se no continente asiático, né? E depois nós temos os outros continentes em que também nós temos perdas aí bilionárias em termos da questão do setor de turismo. Então, é um dos setores que trabalha diretamente com a prestação de serviço, atendimento ao cliente, que tem sofrido um impacto muito forte dentre todos os outros que nós sabemos que existem e que também sofreram um impacto muito grande diante da pandemia, mas a gente aqui tratou de fazer alguns recortes, né? Os recortes daqueles setores que, no primeiro momento, foram extremamente afetados, né? Do ponto de vista econômico e no âmbito global, essa análise aqui ela é global, depois a gente vai recair um pouquinho no setor brasileiro, né? Então, a gente começa para alinhar um pouco a nossa discussão, perceber em que ordem de grandeza nós estamos tratando, né? Do ponto de vista também de fragilidade em alguns setores, né, nós temos observado aí, diante das pesquisas que foram feitas fora do Brasil, né, com uma consolidação de dados globais, por exemplo, esse aqui é o dado da ILO, né, da International Labour Organization, né? Então, o que a gente conseguiu verificar aqui? Que os setores que trabalham diretamente com serviços, diretamente ligados ao cliente, por exemplo, varejo, né, alguns setores também que têm relação com manufatura, são os setores que efetivamente tiveram perdas e estão considerados como alto risco de impacto do Covid. Nós estamos vivenciando isso, vendo isso no nosso dia a dia, né? O setor, por exemplo, de acomodação, que é o setor hoteleiro e mesmo o setor de comida, também teve um impacto, mas em detrimento de outros setores, ele ainda teve uma possibilidade, né, de, mesmo diante da crise, continuar atendendo meio que remotamente alguns clientes. Então, é por isso que a gente observa aqui que ele é um setor que está em risco. O setor hoteleiro apresenta até um risco maior do que o setor de alimentação, né? Mas ambos estão considerados num grau de risco elevado para a sobrevivência dessas empresas ou desses estabelecimentos diante da redução da quantidade de clientes que eles têm atendido presencialmente e mesmo remotamente, né? O setor de transporte, entretenimento e finanças, né, e construção também sentiram bastante a questão da redução dos clientes, mas foram setores que estão sendo considerados de médio risco, porque, de certo modo, ainda você acaba fazendo com que a máquina gire, né? Para esses setores, elas têm uma tendência de, mesmo com restrições, o setor de transporte ele continua movimentando carga, né? Você teve uma redução de passageiro, mas você, por outro lado, teve um aumento do transporte de carga, né? Até os próprios serviços de entrega também diretos, eles acabaram, de certo modo, tendo um aumento nesse período, e isso acaba, então, colocando eles num patamar de médio risco, né? E os setores de agricultura, saúde e educação são setores que apresentam um risco mais baixo, no sentido de que você, de certo modo, conseguiu, principalmente saúde e educação, converter as tecnologias a favor desses setores. Então, por exemplo, no caso da telemedicina hoje, né, você consegue fazer alguns atendimentos de saúde remoto, então você ainda continua mantendo um fluxo desse serviço funcionando. O setor de educação, é o nosso caso, né, nós somos
professores estamos acostumados a atuar presencialmente, estamos aqui agora fazendo um webinar remoto. Eu acho que todos nós nunca participamos tanto de webinar como estamos participando nesses 4 meses, praticamente isolados, né? Com restrições de atividades presenciais. E, obviamente, que o setor de agricultura eles colocam como um setor de menor risco em função da alta mecanização que você já tem implementada nesse setor, né? Então, isso também reduz significativamente o quantitativo de pessoas que precisam lidar diretamente com a atividade, por isso que ele é enquadrado como um setor aí de baixo risco, mas todos esses setores, direto ou indiretamente, eles têm uma fragilidade, principalmente para as pessoas que dependem das atividades que estão ligadas a esses setores de serviços, né? Quando a gente olha já num contexto nacional, isso daqui é uma fonte do Cielo, né, que nós conseguimos levantar esses dados, né, eles começam a trazer alguns indicativos interessantes para nós, de mostrar que alguns setores, mesmo diante da crise, eles acabaram tendo um impacto um pouco menor em detrimento de outros. Por exemplo, os setores aqui de agentes digitais brasileiros, né, ele acabou tendo uma possibilidade de rapidamente se adequar a essa prestação de serviço em termos de digitalização. Até porque, quando a gente começa a observar alguns indicadores dessa prestação de serviço, eles tiveram um ganho significativo. Por exemplo, como as pessoas acabaram ficando mais tempo em casa, elas passaram a utilizar mais de recursos digitais, né? Aí a gente começa a perceber os impactos disso. Quando você olha, por exemplo, a disponibilidade de internet, né, e a própria qualidade, eventualmente, da internet, como você teve um aumento significativo do uso, né, você passou a ter um consumo maior das bandas de internet disponíveis no país em horários concentrados, né? Antes que você tinha isso um pouco mais diluído, agora nós tivemos uma maior concentração e o setor de digitalização utiliza-se muito desses recursos aí de comunicação online, né? Então, é um setor que a gente observou que, e pelos dados aqui também, eles acabam mostrando que eles não tiveram um impacto muito grande em detrimento da característica desse setor de serviço especificamente. Interessante que tem uma pesquisa que foi feita em âmbito internacional, o setor de games, por exemplo, foi um setor que teve um ganho de 25% nesse período da crise, ou seja, aumentou 25% a utilização desses serviços online digitais de games, porque as pessoas ficaram mais em casa, os jovens não podiam mais ir à escola, então passaram a utilizar muito mais desses serviços remotos ligados ao setor de games, ao setor de entretenimento. É um setor de serviço também. E aí a gente começa, então, a observar que outros setores, que são os setores diretos, que ligam com o público no dia a dia, esses sentiram significativamente o impacto da pandemia, né? Então, a gente observa principalmente o faturamento dos pequenos negócios, né? A gente tem aqui uma comparação entre o pré-crise, né? Então, a gente pega ali nos meses de março, abril, maio e junho, né? Isso aqui são dados do Sebrae, são dados bem recentes, né? E ele mostra exatamente os setores que tiveram maior impacto em relação à questão do serviço. Então, você olha ali, por exemplo, o setor de academias, né? Eles foram fortemente afetados em função da restrição, né, de presencial, né, de você prestar um serviço presencial às pessoas, ou seja, as pessoas precisam ir à academia para que elas possam receber aquele serviço, né? Aí, a partir dessa restrição, nós começamos a observar que alguns serviços paralelos também começaram a surgir, por exemplo, personal trainers que começaram a treinar os seus clientes de modo remoto, mas de qualquer forma, o estabelecimento em si, a academia, acabou sendo extremamente afetado em função disso, né? E aí a gente tem aqui, por exemplo, como mostrou ali o próprio setor de agronegócio, como é outro exemplo que ele mostra aqui, né? A gente vê que ele foi afetado, de certo modo, mas com uma certa estabilidade, né? O comércio varejista ele teve um peso muito grande, principalmente no começo da pandemia, no mês de março, né? Você vê que teve uma redução significativa. Agora, com as aberturas parciais de alguns mercados, a gente já começou a ver aí por esses dados que houve uma redução dessas perdas, mas são perdas significativas, né? Você perder 63% do seu faturamento em qualquer negócio, praticamente você está decretando o encerramento da atividade, e isso se manteve ao longo de alguns meses, né?
Um outro ponto aqui que chama bastante atenção, que está corroborando com aquela pesquisa que a gente mostrou anteriormente, é o setor de turismo, né? Então, a gente observa que de todos os setores altamente afetados, né? O setor de turismo é o setor que em março teve uma perda de 88% e mantém essa perda na casa dos 80%. Né? Você vê aqui 88, 87, 75, 76, é uma perda muito significativa. Né? Ainda no âmbito do setor de turismo, né? Que prestam um serviço, e isso envolve toda uma rede de serviços que está atrelada, a gente consegue observar que algumas cadeias que já estavam montadas, basicamente elas estão evaporando, né? Podemos dizer assim, por exemplo, o setor de cruzeiros, né? O setor de cruzeiros, que estava muito pautado na indústria europeia, hoje a gente já tem aí a notícia de vários navios de cruzeiros que acabaram sendo vendidos, o próprio setor aeroportuário também nós sentimos uma perda muito grande, a própria Avianca ontem foi anunciada a sua decretação praticamente da falência das operações aqui no país, enfim, então nós temos setores que tiveram impacto muito grande. Por outro lado, a gente vê aqui um setor, por exemplo, como o setor de pet shop, é um setor que ele teve um impacto no primeiro momento, em março, mas ele é o setor, pelos dados do Sebrae, que tem apresentado aqui uma recuperação um pouco mais agressiva, em detrimento dos outros, né? Porque em março teve uma redução de 55% e agora já está em junho com uma redução de 31%, ou seja, ele está perdendo menos, né? Não houve ganho, mas ele tá deixando de perder ao longo do tempo, né? Com esse processo de uma, vamos chamar de uma pré-recuperação desse setor, né? Um ponto bastante interessante, ainda seguindo aqui os dados do Cielo que nós levantamos, né? Nós temos ali alguns setores que tiveram aí uma queda de faturamento e a gente vai observando que esses dados, todos eles estão integrados na planilha, no resultado anterior que nós mostramos ali do Sebrae, né? Então, quando a gente olha o faturamento nominal do varejo, né, é uma redução muito significativa, né? Mês de março, em geral, em média, né, em faturamento, porque o Cielo mede isso em função do uso das próprias máquinas, né, de cartão de crédito e débito, então a gente consegue ver aqui que em março foram períodos de queda extremamente acentuados, até porque o próprio setor depois ia precisar entender quais seriam os mecanismos que ele iria utilizar para tentar se recompor no longo prazo, né? E esses mecanismos você tem que trabalhar do ponto de vista de diversidade, quer dizer, a gente tivemos que aprender como o setor iria se comportar e como ele iria reagir, como ele reagiu, né? E aí você observa que de março para abril, maio, né, essas reduções do uso das máquinas, ela, de certo modo, diminuíram um pouco mais, né? Quer dizer, essa perda foi um pouco menor, né, ao longo do tempo, né? E alguns setores, por exemplo, como de eletro e lojas de departamento, a gente pode observar que é um setor que teve, de certo modo, uma redução das perdas, né? Em maio, basicamente, ele quase zera as perdas, mas ainda continua tendo uma perda aí na casa de 20%, né? O setor de construção, ele vem até maio, né, com perdas e depois ele passa, então, a meio que se recompor e retomar aí no mercado finalzinho de maio, né? Então, ele passa a ter uma recomposição das perdas. E quando a gente olha móveis, eletro e lojas de departamento, a gente tem um fenômeno muito semelhante aos casos anteriores, ou seja, o setor está em perda, né? Uma perda, se a gente fosse calcular isso do ponto de vista coletivo, são perdas efetivamente muito significativas em função dos fenômenos que nós vivemos agora, que é um aprendizado para todo mundo, né? E aí, nesse contexto ainda de serviços, a gente vê uma coisa muito interessante, né? Que, por outro lado, né, nós ali apresentamos ali as perdas, né? Por outro lado, a gente começou a perceber que alguns serviços passaram a ser muito mais demandados, né? E os serviços, principalmente de vendas online, ou seja, a restrição de acesso, né? A restrição de contato físico fez com que o setor de vendas online tivesse uma expansão muito grande, basicamente em todo o país, né? Então, a gente observa aqui que o crescimento, né, do setor, aí, se a gente fizesse uma média que é algo em torno de mais ou menos 120%, né, em todas as regiões do país, tendo a região do sul do Brasil aqui menos cresceu, mas ela cresceu 89%, e a região que mais cresceu foi o Nordeste,
né, que foi para 165% do ponto de vista de crescimento da utilização de vendas online, né? Isso é um indicador muito interessante para o setor de serviços, porque ele começa a mostrar para nós uma tendência que é uma tendência das vendas online e provavelmente essa tendência não passará ou não cairá pós-pandemia. Por quê? Porque nesse processo de retomada existe uma questão do hábito do consumidor, que ele já passou a adquirir novos hábitos ao longo do tempo, né? Então, nós estamos aqui nos acostumando nesse cenário já há praticamente 4 meses, né? E aí você houve uma inserção de novos clientes consumidores de diversas faixas etárias de idade que antes, eventualmente, não consumiam produtos pela internet e agora passaram a consumir produtos pelos canais de venda online. E isso também é um indicativo muito interessante para aquelas empresas que estão passando a crise e estão conseguindo se manter ao longo desse período, qual é o vetor que está indicando a direção para que você possa maximizar as suas vendas, né? Ou maximizar as suas operações. Então, nós já começamos a ver um movimento muito interessante, né, de algumas empresas que reduziram operações físicas e ampliaram sua operação online, né? Obviamente que para fazer isso você precisa ter aí todo um serviço adicional de apoio, então é o serviço do serviço, né? Então você está muito pautado numa operação física, para você migrar para uma operação digital, você vai ter que ter também o serviço de apoio. E aí é onde a gente mostra no mesmo slide, né, que a crise impulsionou 50% o setor de deliveries de alimentos, né? Quer dizer, são os novos hábitos do consumidores, né? Então, o serviço de você ir ao supermercado ou ir a uma quitanda ou ir em alguma loja de departamento para comprar alguma coisa, e isso foi basicamente restrito, né? Criou, então, uma demanda adicional de um serviço de entrega na sua porta. Então, hoje nós estamos com os serviços de entrega em diversos setores que antes não eram corriqueiros, agora eles passaram a fazer parte disso e para isso precisa ter uma estrutura, né? E aí esses novos hábitos do consumidores, né, a gente começa a observar nesse gráfico aqui embaixo, que ele mostra a comida a um clique de casa. Isso aqui é um exemplo que foi feito para a cidade de Belo Horizonte, né, que nós pegamos esse recorte para a gente discutir aqui, mas ficou muito interessante a gente observar, por exemplo, né, lanches em geral, né, em termos de distribuição de pedidos, é o que as pessoas têm mais pedido do ponto de vista de comida em casa, né? Pizza já era uma coisa corriqueira, de nós sempre, eventualmente, comprarmos pizza e ela ser entregue em casa, mas aí começa a aparecer outros setores, por exemplo, carnes, comida japonesa, né? E o modo de pagamento também passou a ser um modo muito mais digital pelo cartão de crédito, né? E aí a gente observa um pouquinho de redução do dinheiro e do cartão de débito, né? E ticket de refeição. Então, e aí dá para entender também qual que é o ticket médio, quanto cada um gasta, em geral, nos seus pedidos. Em médio, o ticket médio aqui de R$ 55, analisando aí os estabelecimentos que estavam cadastrados na cidade de BH, né? E aí houve um crescimento, então, da entrega da ordem de 50%. É um novo comportamento do consumidor. Provavelmente esse comportamento ele deverá se manter pós-pandemia, né? Então, as empresas, né, prestadoras de serviços vão ter que olhar para esse indicador muito forte, né, de que o cliente se habituou a receber o seu produto em casa, como o professor André falou, é o valor, né, do serviço, que ele é intangível, mas ele é perceptível, né? O cliente percebe o serviço que você está ofertando para ele. Isso é um ponto muito interessante. E aí, essa mudança do comportamento do consumidor, ela é expressada nesses dois gráficos aqui que a gente consegue observar, né? E esse aqui é um gráfico muito interessante, né, que a gente consegue ver de uma pesquisa que foi feita, né, em termos de mudança de hábitos do consumidor pelo blog Social Miner, né? Então, eles quiseram levantar o que estava mudando no hábito do consumidor, principalmente ligado à questão de serviço. Por exemplo, fazer um curso online que eu ainda não fazia, né? Nós mesmos tínhamos uma certa dificuldade de entender que o ambiente web, o ambiente online, poderia ser utilizado para a questão da atividade educacional em ampla escala, né? E a pandemia nos mostrou que isso é possível ser feito, né?
a tecnologia orientada à educação permite o que nós estamos fazendo agora, né? Um webinar, estamos aqui ao vivo discutindo com vocês, trocando conhecimento, né? E isso é uma tendência de crescimento. Inclusive, a gente vê cursos de curta, longa duração, universidades particulares, universidades públicas já começando a ministrar os seus cursos remotamente e vindo de encontro com o hábito e o desejo do consumidor. Esse é o ponto, por isso que esse aqui é um item muito interessante, ou seja, o consumidor ele já está se acostumando também a se utilizar dessas ferramentas. Então, mais uma dica, né? Precisamos estar atento ao sinal do cliente. O que o cliente já se acostumou de novo que ele não fazia antes? Isso que nós estamos fazendo agora. Então, isso pode ser um indicativo que, dependendo do negócio, do serviço que você atue, você eventualmente vai ter que disponibilizar um sistema de tirar dúvidas online, remoto para o seu cliente, dependendo do mercado que você vai trabalhar, né? E observe um outro ponto interessante, né, que é pedir delivery de comida. Veja, né, que dentro das faixas etárias, aqui na média, aqui em geral, 25%, mas entre o público feminino e masculino, a gente tem ali um pequeno desvio entre eles, mas são números significativos. Quer dizer, pedir comida em casa teve um aumento muito interessante, né, dessas novas tecnologias online, que muitas das vezes não se dominava, e as pessoas foram obrigadas a dominá-la, independente da idade, né? O jovem tem muito mais facilidade, mas diante da situação que nós estamos passando, todos nós fomos obrigados a nos adaptar à questão da tecnologia, fazer compras de farmácia pela internet, né? É uma coisa que não era muito corriqueiro, a gente geralmente vai à farmácia, né? Ou ia à farmácia, e agora se tem essa possibilidade, eu recebo o meu produto em casa. Então, também, se eu tenho um negócio que é entregar remédio, venda de remédio, então eu vou ter que estar atento a essa demanda dos meus clientes, né? Até o fato de cuidar da higiene pessoal, a gente percebeu que tem sites já que estão se especializando nisso, né? De atendimento até domiciliar, então são indicativos aí de mudança de perfil de consumidor, né? Higienizar alimentos, por exemplo, é uma coisa que nós, teoricamente, não fazíamos com tanta frequência e agora acabamos fazendo. Mas o mais interessante desse próximo gráfico que está ao lado é o perfil de compra do cliente. E isso é um ponto que você, prestador de serviço, você que tem um negócio, precisa estar extremamente atento. Porque o cliente que compra na internet, o perfil de compra dele, basicamente hoje, é 24 horas por dia. Então, você tem que garantir que o seu serviço de venda online esteja disponível 24 horas por dia. E esse é um desafio interessante, né? Porque é o que a gente chama na engenharia de produção do just in time, né? Conforme o cliente vai se acostumando com esses novos serviços, o tempo, né, que ele espera para receber um determinado item também vai diminuindo, ou seja, ele vai querer ser cada vez atendido mais rápido. E o interessante aqui é o seguinte, observem que a 0 hora você tem um perfil de consumidores que consomem entre as 0 e 3 horas em percentuais relativamente grandes, da casa de 6% a 8%. E essa curva ela é muito aderente, tanto na pré-quarentena quanto na pós-quarentena. Então, são os clientes que tendem a consumir pela madrugada. E depois, a partir das 9 horas, ou entre 8 e 9 horas da manhã, que é o horário normal, você passa a ter uma estabilidade ali. Mas, então, ficar atento nesse cliente que eventualmente quer um produto na madrugada é um indicador interessante também do ponto de vista da prestação de serviço, da venda de produtos, enfim, mesmo diante de algumas restrições de circulação, mas são comportamentos interessantes do processo de venda e atendimento do cliente. Então, é muito interessante, né, que nós passamos a receber, por exemplo, do nosso curso, WhatsApp 10 da noite, 11 da noite, para responder para os alunos que estavam interessados e essa resposta precisava ser uma resposta imediata porque ia de encontro à necessidade do cliente. Vamos lá? Como nós vimos aqui, né, um pouco mais de detalhes, né, dessa questão do clique do cliente que tem ali suas necessidades, o seu interesse, né, de consumir um produto online, né, a estar atento à questão da entrega se possível, de alimentos, né, e aí a gente tem visto isso, uma coisa muito interessante também, que muitos serviços de deliveries já passaram a ser integrados em plataformas que oferecem descontos, oferecem uma série de vantagens para que os clientes possam consumir, né? Isso é um fator interessante. E aí a gente entra, então, um pouquinho mais na percepção, né, do market share, ou seja, na parcela de mercado das atividades do comércio varejista, né?
esse aqui é um ponto muito interessante, segundo as vendas de e-commerce em abril de 2020. Novamente, o comércio eletrônico. Então, a gente observa que aquele crescimento que foi impulsionado, né, no Brasil inteiro, no Nordeste, 162%, né, do aumento de vendas, muitas dessas vendas estavam atreladas diretamente ao varejo. Então, a gente observa que 39,2%, equipamentos e materiais de escritório, informática, comunicação, né, móveis, 23%, né, tecidos e vestuário, 13%, outros artigos de uso pessoal, aí 10%, serviços de farmácia, 8%, ou seja, que não eram efetivamente serviços ou que estavam no radar do consumidor do ponto de vista do e-commerce, né? Mas agora passou a estar dentro do radar do e-commerce, né? Hipermercados, supermercados, produtos alimentícios, né? Livros, jornais, revista, um pouco menos, né? Até a gente até brinca, né? Que as pessoas ainda não terão acesso, provavelmente com facilidade, às livrarias e, eventualmente, bibliotecas, né? E mais você tem um mercado de entrega aí pela internet, né? O setor que não tem essa possibilidade, obviamente, é o setor de combustíveis para fazer o serviço de entrega ou serviço de vendas online. Mas a gente observa que, na maioria deles, eles já tiveram uma participação grande ao longo desse período, né? E o mais interessante, para a gente já ir encerrando aqui a minha parte, depois eu devolver a palavra para o professor Andrei, né? Dentro desse perfil de penetração aqui dos consumidores na população de internautas no Brasil, né? Olha só que bacana isso, né? A gente só tem os dados até janeiro e março, né? Ainda essas pesquisas elas estão sendo processadas, né? Mas observem que entre janeiro e março de 2018 e 2020, nós tivemos aí um crescimento quase que da ordem de 5%. Só que não é só 5%. As pessoas falam, não, mas só cresceu 5%. Ok, pega 5% de 200 milhões de pessoas, 210 milhões de pessoas que é a população do Brasil. Esse 5% passa a ter uma representatividade de compra e venda pela internet de serviços, diversos produtos, extremamente significativos, né? É muito provável que agora, com uma atualização dessa pesquisa, março, maio, junho, julho, esse número deve ter crescido significativamente em função da tendência de crescimento aqui do país, do ponto de vista de serviços online, né? Então, é bastante interessante a gente analisar esses indicadores, porque esses indicadores, é o que o professor Andrei vai começar a comentar com vocês, ele vai dar o indicativo do pós, né? Do pós-pandemia. Para onde eu devo começar a olhar? Se eu precisar diferenciar dos meus concorrentes no setor de serviço, para onde eu tenho que olhar? Que possibilidade de tecnologia eu posso usar para que eu possa tentar permear novos mercados ou tentar manter os clientes que eu acabei conquistando nesse período que nós estamos passando aqui de pandemia, que todos nós esperamos que passe muito rápido, né? Então, professor Andrei, eu devolvo a palavra para você, por favor. Obrigado, professor Nilton. Excelente explanação aí. Os dados que também tu pode trazer para nós aí realmente faz a gente repensar, né, e fazer uma reflexão diante desse cenário que a gente consegue estar visualizando, então, nesse momento da nossa pandemia. Diante do exposto que o professor Nilton nos traz, a gente procurou trazer algumas considerações para que a gente consiga estar repensando o negócio, né? Bem como transpor os desafios que penso que a maioria dos microempreendedores, empreendedores estão encontrando, e até mesmo pessoas, os futuros empreendedores que estão encontrando oportunidades neste momento aí do pós-pandemia. É natural, né? Vem da natureza mesmo dos negócios a gente se renovar, a gente se reinventar e repensar o negócio, né? Está na natureza, está no cerne do negócio mesmo. Vale a pena tirar um momento, né? A você, comerciante, está no atacado, está no varejo, está o seu negócio talvez até com as portas fechadas nesse momento ainda, tirar um momento para fazer uma reflexão das lições aprendidas, né? O que se pôde aprender com esse momento da pandemia, esse momento de desafios, né? Por um lado, tivemos perdas, sim, grandes, mas
podemos também enxergar o outro lado, quais as oportunidades que eu consigo estar visualizando e o que a gente pode tirar de proveito desse momento, então. Né? Tenho convicção que muitos vão conseguir encontrar oportunidades para entregar o melhor valor ao cliente, de forma a repensar o seu negócio, e bem como estar eliminando os desperdícios. Ou seja, o que o cliente não vê de valor e a empresa talvez fornece, entrega ao cliente e ele talvez não esteja nem disposto a pagar por isso. E acaba sendo um desperdício, então. Né? O primeiro ponto vem esse. O focar no principal, no negócio também, né? Ter o carro-chefe principal, e esse é algo, digamos, bastante importante agora, independente do negócio que você esteja, é repensar. O que eu estou fornecendo? O meu mercado ainda está absorvendo? É crescente o que eu estou oferecendo? Tende a recair? Isso é algo bastante importante para que eu consiga estar repensando o meu sistema de trabalho, então, e o posicionamento estratégico do meu negócio. Outro fator relevante também é a renegociação de contrato entre as partes interessadas, né? Os nossos stakeholders. Né? Eu repensar até a mesma forma que eu trabalho com os meus fornecedores, com a minha cadeia de suprimentos, a minha sistemática de gestão de estoque, como é que estou trabalhando hoje, verificar se é a mais adequada, né? O valor que estou deixando, digamos, parado ou aplicado ou alocado em estoques, realmente é o adequado, a melhor estratégia é essa realmente. E, por outro lado, também, quando a gente fala da parte interessada, é até mesmo com os meus colaboradores. A gente vê, né, em matérias, e mesmo começa a observar que o crescimento de pessoas trabalhando em home office, né, trabalhando de forma remota, é algo bastante interessante e crescente nos últimos períodos, né, principalmente nos últimos 2 meses. Fator como este faz a gente repensar também a forma de relação de trabalho com os meus colaboradores, com o meu empregado, né? Como eu vou lidar com ele, como vou trabalhar e repensar a forma também de gestão, né? Eu começar a ver, não apenas impor regras ao meu colaborador, mas o empreendedor se tornar um coach, né? Um líder que consiga extrair, ou mesmo envolver esse colaborador para que consigam transpor desafios e entregar o melhor valor ao cliente. A gente viu lá na fase inicial, antes mesmo da apresentação do overview que o professor Milton nos trouxe, que é bastante preocupante, ou mesmo que a gente tiver necessidade de identificar o que é valor para o meu cliente e eu entregar esse valor para o meu cliente. E dessa forma de entrega de valor, a pessoa, o colaborador, o meu front office, né, a pessoa que está em contato com o meu cliente, se realmente ele está entregando esse valor, ele está demonstrando o valor que está se fazendo realmente. Né? E aqui é um fator, digamos, chave. Como eu mencionava no início, eu posso ter o melhor produto, ter uma tecnologia agregada em cima, mas se o serviço, o front da minha empresa junto ao cliente não for adequado, ou mesmo o cliente não perceba valor nisso, eu posso prejudicar o meu negócio também. Então, fica uma dica aí para a gente repensar também no negócio. Outro elemento que a gente vê que é um caminho já sem volta, né? Está aí a indústria 4.0, novas tecnologias digitais chegando, né? O próprio marketing digital é algo que a gente vê que está tomando um espaço bastante interessante. Nessa semana esteve observando algumas pesquisas ligadas a vendas por WhatsApp. Gente, é impressionante o quão crescente está as vendas ligadas ao WhatsApp. Até o professor Nilton mencionava, a gente está com o nosso curso remoto em andamento, a procura é gigantesca por informação de curso, procurando se matricular, pedindo informação, e o canal está tomando uma nova tendência do público a vir comprar pelo WhatsApp, a vir fazer orçamento pelo WhatsApp, vender, envio de documentos, dados, informações, tudo por meio dessa plataforma. E também uma forma também que eu consiga estar adicionando um canal de comunicação com o meu cliente. Né? Eu não estou aqui, gente, falando o seguinte, olha, fecha todas as lojas físicas, vamos trabalhar somente digital. Não. No meu ponto de vista aqui, o professor Andrei falando, eu vejo que a gente teria que trabalhar de uma forma mista. O que seria essa forma mista? Ao mesmo tempo que eu contei uma loja física para atender um público específico, eu tenho a opção, né, para oferecer a oferta de serviço digital também.
Prática como essa está tomando muito espaço para o restaurante, que tem a parte física e também a delivery. Bem como lojas de eletrodomésticos, também temos casos aí, digamos, de empresas de referência até mundiais, que tem a loja física, mas também tem a oferta, digamos, digital e mesmo a delivery dessa empresa também. O fator esse que a gente vê que é interessante, que é uma nova digitalização que acaba entrando nesse segmento, então, de serviços. Como é o caso que eu mencionava da venda online, né? Tem um site, ou mesmo uma página numa rede social, Facebook, Instagram, mesmo no Twitter, conforme a situação for, LinkedIn, para que eu consiga ter esse canal a mais com o meu cliente. Outro fator relevante também que vale a pena a gente repensar aqui é a gestão do negócio como um todo. Utilizar o pensamento Lean, né? Nós, em engenharia de produção, temos algo assim que bastante valorizado e bem visto, esse conceito da filosofia Lean, né? O pensamento enxuto, ou alguns conhecem como o sistema Toyota de produção, filosofia japonesa de trabalho, que o que é? Eu buscar entregar um valor de forma eficiente para o meu cliente, com fluxo contínuo, de modo que eu consiga estar transpondo os desafios e mitigando os desperdícios. Ou seja, atividades que eu faço que não agreguem valor, que o meu cliente não esteja disposto a pagar por essa atividade, por uma operação que eu faça que não transforma a informação, não transforma o produto, que acaba sendo um desperdício também, o meu cliente não paga. Ou seja, se eu não transformo, o cliente não está disposto a pagar. E se eu tenho que refazer esse trabalho várias vezes, né, retrabalhar ou refazer o serviço, é desperdício. Né? Ou seja, tem que buscar fazer certo da primeira vez, porque o meu cliente vê valor nisso. Né? Então, fica essa reflexão também para a gente repensar o negócio, encontrar nossas ineficiências e buscar meios para que o cliente consiga identificar valor no meu negócio. Agora eu vou passar aqui para a próxima etapa aqui, que é apresentar alguns gatilhos para que eu consiga impulsionar o negócio no pós-crise. Alguns outros aqui adicionais. Vamos lá. Eu mencionava já anteriormente, né, um pouco da mídia social, mas, gente, a mídia social ela tem se tornado um meio para comércio, um meio para que eu consiga fazer a divulgação da minha empresa, né, o marketing, também muito forte, o marketing digital, a mídia social tem um espaço, digamos, crescente, né, e nesse momento da pandemia e pós-pandemia tende a crescer mais ainda. E outro viés que a gente consegue observar também com a mídia social é que a própria gestão de dados, a comunicação com o cliente, né, além só do marketing, da divulgação da marca, eu consiga fazer a interação com o meu cliente para trocar informação, orientações de uso do produto, de consumo do produto, até mesmo fazer um follow-up com o meu cliente, né, um acompanhamento do serviço que eu entreguei para ele. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui do serviço pós-venda, por exemplo. Minha empresa tem um comércio, eu vendo máquinas de soldagem. Beleza, meu cliente chegou na empresa, minha loja física, comprou máquina de solda e levou lá para uma oficina mecânica, por exemplo. Eu posso oferecer um serviço para o meu cliente de acompanhamento pós-venda, por exemplo, manutenção programada, manutenção preditiva, manutenção preventiva. Está fazendo o acompanhamento desse meu cliente, é um serviço a mais que eu posso estar oferecendo e talvez mesmo por um recurso, é uma plataforma que a empresa pode criar, vincular uma mídia social, se for o caso, e fazer esse acompanhamento também. Ou seja, são múltiplos canais que eu acabo utilizando, que eu não apenas não vendo um produto para o meu cliente, eu vou embutir serviços adicionais que o meu cliente pode ver como valor, que é o acompanhamento do pós-venda, o feedback do desempenho desse equipamento que está sendo ocupado, a manutenção preventiva dele, até mesmo a reposição de elementos que têm desgastes previstos já dentro do protocolo de projeto desse produto, que eu acabo considerando. Né? Voltamos aqui agora a uma outra consideração que até o professor Nilton, de forma colossal, trouxe para nós hoje, a questão do e-commerce, né, do delivery. Né? A gente pode ver pelos indicadores o quão grande está se tornando esse segmento de mercado e podemos voltar àquela situação da oferta mista. Eu ter minha loja presencial, física, mas também eu ter minha loja virtual. Né? Eu buscar ter a forma mista de trabalho, uma forma que eu consiga estar
flexibilizando para o meu cliente, e a gente vê também uma certa tendência de mercado ao cliente agora que eu querer o conforto, né? Ou seja, eu vou entregar o benefício. Eu vou pedir meu alimento sem sair de casa, né? Eu vou ter essa comodidade de pagar no meu cartão, ou até mesmo vem até uma situação que está se tomando espaço também, QR Code via internet, consiga pagar até mesmo sem ter o cartão de crédito, né? Outros canais de pagamento via aproximação, que é o caso do QR Code, ou seja, são iniciativas que estão surgindo e logo vão estar no nosso dia a dia, né? E o empreendedor, o empresário, né? O comerciante que talvez não começar a se familiarizar dessas tecnologias, bem como incorporar iniciativas como essa, vai acabar tendo desafios maiores diante desse mercado que vem, pois o nosso público está pensando diferente, os requisitos desejados pelo cliente é diferente. O que eu fornecia talvez há 5 anos atrás era uma forma, 10 anos atrás era outra forma, e hoje está uma forma totalmente diferente de repensar como eu vou entregar o valor ao meu cliente. O que o meu cliente espera que eu entregue? Qual a expectativa que ele tem comigo e o que eu estou entregando para ele? Fica essa pergunta para reflexão. O que o meu cliente espera e o que eu estou entregando para ele? Será que eu estou transpondo a expectativa no meu cliente? Eu estou empatando ou estou abaixo da expectativa que o meu cliente almeja? Fica a reflexão para nós na noite de hoje. Outro fator aqui, gente, que vale a pena a gente destacar é a gestão de riscos. Ou seja, o risco, acho que for na ISO 31000 que ele fala que é o efeito da incerteza, né? O risco pode ser algo bom ou ser algo ruim, né? Mas, ou seja, a gestão de riscos é realmente analisar o meu negócio e começar a repensar os riscos que o meu negócio tem, tanto atualmente, agora, nesse momento de pandemia que está vivendo, alguns setores já estão um pouco melhores, alguns estão um pouco retraídos ainda. Como gerenciar esses riscos? Como criar estratégias, planos preventivos para que acontecer algo crítico eu consiga ter resposta rápida. E situações como essa, que muitos empreendedores estão se deparando nessa fase agora, está ligada a efeitos, digamos, né, como a dificuldade para capital de giro, não ter, talvez, o fundo de reserva estruturado e planejado, porque nunca se esperou chegar a um momento como esse. Né? Alguns estavam até em abril esperando para o momento de Páscoa, o momento de Dia das Crianças, aí mês de outubro, e como é que vai estar isso, né? Então fica mais um plano aí para a gente pensar na gestão de riscos dos negócios, né? Então nesse caminho aqui não temos um momento, digamos, não é o momento propício para mim desdobrar essa gestão de riscos, mas é algo que eu vou deixar como reflexão para a gente pensar e em outro momento, quem sabe, vir a trazer algo assim, porque é bastante relevante e plausível nesse momento que a gente está vivenciando agora. E nesse contexto aqui também, gente, uma alternativa que a gente tem destacado e tem trazido como um valor para tanto empresários, empreendedores, é investir em qualificação. A gente trouxe aqui hoje uma alternativa que a gente está trabalhando na universidade, hoje está até com as matrículas abertas, que é a formação executiva. Ou seja, uma forma online da pessoa se qualificar, uma formação remota, que a pessoa pode estudar sem sair de casa, nos finais de semanas, e é uma alternativa que a pessoa pode o quê? Estar repensando o seu negócio, replanejando o seu comércio, a sua loja física, a sua loja virtual, com novas técnicas ou tecnologias que a gente está buscando atender as expectativas, né, desse público específico de serviços, né? Então, eu convido vocês a estar conhecendo o site, conhecendo nossos cursos, enfim, que a gente está buscando trazer para que consiga mesmo estar preparando você, empreendedor, empresário, que você está pensando em abrir o seu negócio, utilizar algumas técnicas tecnológicas de gestão, ou bem como repensar o seu negócio, né, por meio do conhecimento. Né? Então, fica o convite para conhecer um pouco mais da gestão executiva em serviços, né, nossos módulos também, na parte de Lean, gestão estratégica, otimização de processos de negócios e gestão de custos para tomada de decisão também. Fica o nosso convite, então. Eu volto a palavra ao Newton agora para algumas considerações, Newton, aí, que talvez queira reforçar algo que talvez tenha passado de forma superficial de minha parte, e bem como para as suas considerações adicionais também aí, e claro, para alguma pergunta que talvez tenha recebido no meio do momento, até enquanto eu falava, para trazer para a gente discutir juntos.
Ok, professor Andrei, muito obrigado. Acho que a gente já pode tirar o fundo ali com as perguntas e aí fica mais fácil da gente interagir em conjunto, né? Nós aqui realmente recebemos perguntas, né? E aí eu gostaria de passar junto com você essa pergunta para que nós possamos, então, fazer um debate sobre a pergunta que nos foi colocada, né? Então, a Luíse Rosa, ela pergunta o seguinte: boa tarde, professor. Você acredita que as plataformas digitais devem reinventar agora, em que se tornaram essenciais para suprir a alta demanda na cocriação e valor de serviços? Então, vamos ouvir a sua resposta em relação à questão da cocriação e valor de serviços. Você acha que vai aumentar a demanda agora que as pessoas já se acostumaram com esse novo modelo de plataformas digitais? Legal, pergunta bastante interessante aí, viu? Então, vamos, primeiro momento, vamos entender o que seria a cocriação de valor, né? Por que a gente faz a cocriação de valor? A ideia da cocriação de valor é que as empresas consigam, de forma conjuntas, se complementarem com recursos, sejam pessoas, tecnologias, conhecimentos ou recursos financeiros, pode ser também, cada uma pode ter uma parte disso, elas se juntam e juntos cooperam para gerar um benefício. Eu vejo desse cenário, né, pós-pandemia, assim, tendência a isso. Por quê? Talvez algumas empresas estão fragmentadas por pessoal, algum porque falta uma tecnologia, ou não conhece uma tecnologia específica, como, por exemplo, Big Data, IoT, né, Internet das Coisas. Eu quero trazer essa tecnologia. Então, há uma tendência de ter essa aproximação entre essas empresas, para que juntos elas consigam estar desenvolvendo soluções conjuntas e ganhos mútuos, né? Ganhos para ambas as partes possam ser geradas. Então, isso eu vejo que é uma tendência bastante crescente, é possível sim, né? A quem pergunta é bem provável. Até um exemplo que eu até vou mencionar agora do case, até treinamentos de forma com realidade aumentada, está se tomando bastante espaço agora, é um serviço que não existia até então, não era talvez visto como um valor ao cliente final, hoje tu programa tudo isso, faz a realidade aumentada, você oferece remotamente a esse cliente, ele vai entrar num momento lá que ele vai se sentir trabalhando com a máquina, com equipamento, com recurso talvez raro, com valor alto agregado, ele acaba fazendo a simulação, transpondo riscos, dificuldade de trabalho, ele aprende sem mesmo consumir um equipamento físico, né? Totalmente virtual. Então, é um nicho de mercado que eu vejo que é possível, e a cocriação de valor para esse tipo de demanda, ela é fantástica, pode vir a somar. Muito bem, nós recebemos uma outra pergunta aqui agora pelo WhatsApp, não está aqui no grupo, né? Do Facebook, e a questão ela refere-se ao seguinte: pequenos negócios, eles podem tirar vantagem da utilização dos serviços virtuais, por exemplo, como lojas virtuais. Qual é o conselho que nós daríamos para quem tem pequenos negócios? Então, eu vou dar minha primeira posição e depois quiserem complementar, fique à vontade do seu ponto de vista. Eu vejo, gente, que para pequenos negócios, nem sempre uma tecnologia com alto investimento que talvez vai transpor os seus desafios. Isso pode estar atrelado basicamente num simples grupo do WhatsApp que você consiga trazer seus clientes potenciais ou clientes que tenham interesse pelo seu produto, estarem lá, tu trazer uma novidade, algo de diferencial, tu pode trazer e o teu cliente vai chamar a atenção a ele vai vir a comprar de você porque está naquela plataforma. Ou seja, um recurso simples, sem investimento, está no WhatsApp. Outro exemplo, lista de transmissão, até mesmo grupos fechados no próprio Facebook também. Eu tenho uma colega minha, por exemplo, que tem uma loja de roupas física, mas ela tem a página no Facebook. Chegou uma tendência nova, uma moda, uma roupa diferente, está lá na página dela e ela traz isso como diferencial que o cliente já antes da loja sabe, olha, eu quero aquela roupa lá porque chegou, tem tendência de mercado, está oferecendo. E outra, gente, eu consigo até planejar o meu estoque também em função dessa demanda que eu estou impulsionando a venda, eu consigo planejar minha gestão de estoque também e evitar ter problemas de capital parado no meu estoque, né? Eu vou seguir numa linha mais ou menos semelhante à sua, mas eu acho também que o fato de você conseguir hoje você consegue ter um site bem estruturado, com
baixo valor, né, com custo baixo, que você já tenha ali toda a possibilidade de realizar suas próprias vendas online, né, e está antenado com a tendência do mercado, né, a tendência daquilo que os seus clientes estão buscando, né. Os clientes hoje estão buscando por serviços de atendimento cada vez mais rápido, mais eficiente, que ele tenha, de certo modo, até menos esforço, né? Se você tiver que ficar procurando muito, você vai no outro site que ele é mais direto e mais objetivo, né? E eu acho também que se aproveitar para o setor de serviço ter ganhos eficientes com esse processo, o gestor ele precisa fazer uma análise coletiva, né? Não é simplesmente ter o site. Ele precisa pensar na logística, ele precisa pensar no planejamento, ele precisa pensar no marketing, ele precisa ter uma visão, ele precisa pensar nas finanças, ele precisa fazer uma análise completa daquele tipo de serviço que ele vai começar a ofertar, que muitas das vezes não é o business principal dele, mas ele está entendendo essa mudança no perfil dos clientes, mas isso também precisa ser muito bem planejado, né? Planejar esse tipo de coisa, você precisa ter base. Você precisa também ter instrumentos e ferramentas e técnicas que podem te auxiliar a como fazer isso, né? Inclusive, os próprios dados do Sebrae sempre mostraram isso, né? Que de 100 empresas que abrem, né, a maioria delas, em torno de 70%, fecha em torno de mais ou menos um ano, né? E aí você precisa ter um planejamento. Esses 30 que sobrevivem vão passar por outras fases futuras, mas você precisa planejar, né? Você precisa ser instruído a como conseguir aplicar as melhores técnicas, as melhores ferramentas, para que você possa também ter êxito nesse processo, né? Esse é um ponto que eu acho que é extremamente importante. Ainda na mesma linha da questão de serviços, né? A Júlia Mourão colocou uma questão aqui, o seguinte: gostaria de saber como a cocriação de valor pode colaborar no setor de serviços nessa fase desafiadora. É uma pergunta que tem uma certa correlação com a primeira, né, mas eu acho que você trazer um pouquinho da visão agora, nesse momento de Covid, né, como que se cria valor entre empresas de serviço? Eu acho que esse é o ponto, né? Como que você pode fazer uma atividade colaborativa para que as empresas possam tentar maximizar o ganho em conjunto? Isso é possível, professor Andrei? Legal, obrigado pela pergunta, Newton. Então, gente, vamos partir do primeiro momento, é o seguinte, nós estamos num cenário hoje, a nível de Brasil, que os nossos empreendedores, a maioria deles, né, isso até o Sebrae traz dados assim frequentemente, o empreendedor normalmente ele empreende por necessidade, a grande maioria, e poucos empreendem por uma forma planejada. E quando a gente fala de cocriação de valor, é algo que demanda eu ter um planejamento estratégico na minha empresa, esse planejamento ter algo estruturado, mesmo organizado, para que eu consiga realmente encontrar quais são as minhas forças, minhas fraquezas, as oportunidades e as ameaças, né? A gente chama isso de análise SWOT, né? Forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. Eu entender isso, né? Eu verificar quais são as minhas fragilidades, as minhas fraquezas da minha organização e também verificar quem poderia ser meu parceiro, que poderia complementar essas fragilidades, né? Que ele tenha potencial e eu estou para baixo, né? Que está mais, que está menos. Como trabalhar essa relação? Então, um passo inicial é esse, eu entender um pouco mais, contextualizar, e aí falar o seguinte: olha, o que eu preciso fazer para entregar um valor, um benefício melhor ao meu cliente? Primeiro passo. Uma vez que eu reconheça muito bem isso, eu consigo estar planejando ações de formas cooperadas, bem como encontrando atores que venham a criar sinergia comigo para que eu consiga estar gerando esse benefício, né? Esse benefício pode ser, como eu mencionava, uma plataforma, até ter uma plataforma cooperativa entre múltiplos comerciantes, por exemplo, né? Um site cooperativo ou uma solução, um favor de tecnologia, pode ser uma nova ferramenta tecnológica para que juntos possam gerar um serviço para o meu comércio de forma diferente, né? Uma nova ruptura da forma de trabalho pode gerar uma inovação nesse viés, né? Porque quando a gente fala com criação de valor, eu sempre vou pensar assim, olha, qual que é o benefício que eu quero entregar, né? E tem que pensar grande, né? Porque o que acontece? Eu não vou fazer uma cocriação, né? Que tem que tomar cuidado, que a cocriação não é simplesmente vou comprar um serviço e você vai me fornecer. Não, é correr risco junto. Correr risco junto, investimento pode ser feito em conjunto também, para que entregar aquele valor, que seja um produto, uma plataforma, ou mesmo uma solução tecnológica para esse meu cliente potencial.
Então, acaba sendo esse tipo de situação. Então, só para reforçar o que eu falava no início, vai muito de mim planejar o meu negócio, né? Porque a gente, quando olha para as pequenas comércios, pequenas empresas, muitas vezes acabou surgindo por uma necessidade, né? O que é nosso cenário predomina no nosso país hoje, né? O empreendedor por necessidade e pouco planejado. E com isso, agora, acho que todo esse Covid veio lá naquela fala inicial que a gente mencionava, a gente repensar o negócio, né? Viver a natureza do negócio, que a natureza mesmo do negócio, ela passa por renovação, ela passa por replanejamento, né? E outra, o planejamento estratégico, gente, não é algo feito uma vez que é para a vida toda. O planejamento estratégico é algo vivo. E esse momento da pandemia faz a gente repensar esse planejamento estratégico e renovar ele, reestruturar, criar fôlego nele, repensar. É um desafio para todos, né? Tenho certeza disso para todos os empreendedores, empresários, mas é uma fase e, se bem trabalhada, vamos não só ver problemas, então podemos enxergar muitas oportunidades, criação de novos serviços, penetrar em novos segmentos que até então talvez a empresa não estava vendo, de forma talvez criativa, inovadora e que faça um diferencial no mercado também. Professor Andrei, então, para a gente já encerrando o nosso webinar de hoje, eu gostaria de saber o seguinte: o que o aluno que tiver interesse no FEX, UF, serviços, vai encontrar quando ele estiver conosco? Legal. A ideia da formação executiva, então, é a gente realmente fazer cursos com conhecimento, mesmo técnicas aplicadas, né? Já o nome diz, é formação executiva, né? A ideia nossa é que o participante ele consiga gerar um aprendizado que, de forma, digamos, rápida, ele consiga levar no seu contexto profissional, seja na parte, digamos, do comércio, varejo, uma empresa de consultoria, como, por exemplo, que for puramente serviço, ela consiga estar repensando o seu negócio, aplicando um pouco desse conhecimento já, digamos, de forma rápida na empresa, né? Hoje a gente passou um pouco no overview de vários conceitos, né? Hoje que acabou não tendo tempo para detalhar, mas esse curso, sem dúvidas, vai ser totalmente detalhado isso, vai ter com cases práticos, demonstração, e também a gente está trazendo professores dentro da nossa universidade também, e alguns renomes do mercado também, de destaque, que estão somando com a gente também, que possa trazer um pouco da vivência prática, da experiência vivenciada para dentro desse curso remoto, então. Muito bom. Eu acho que nós já estamos, né, praticamente com as turmas fechadas, e está sendo um curso que está tendo uma adesão bastante interessante, né, mesmo nesse momento de pandemia, né? E o mais interessante, a gente volta novamente a falar o que nós começamos, né? É um curso remoto. Você pode fazer daí da sua casa, sem ter a necessidade de se locomover, né? Então, o nosso curso de serviços irá iniciar dia 31/7 agora, 31 de julho de 2020. Teremos uma aula inaugural. Essa aula inaugural nós vamos transmiti-la pela internet, né, para aquelas pessoas que tiverem interesse em conhecer um pouquinho mais dos debatedores, o que nós vamos discutir nessa aula inaugural, né? Depois o curso é fechado, obviamente, somente para os alunos que estão inscritos, né? E nós vamos poder aí, então, desfrutar do conhecimento que será transmitido pelos nossos professores, palestrantes que temos aí, que participarão do nosso curso, né, professor Andrei? Então, partindo desse princípio, eu gostaria de agradecer a todos aqueles que estiveram conectados conosco até agora, né, que puderam desfrutar um pouquinho dessa transferência de conhecimento que nós passamos, dessa interação coletiva, né, aproveitando dos recursos disponíveis que nós temos hoje na internet. Desejo a vocês que fiquem todos em segurança, fiquem bem, fiquem em casa, né, como assim solicitado, né, e que nós possamos aí nos encontrar, então, mais para frente no nosso curso. Professor Andrei, por favor, as palavras finais. Agradeço, então, a oportunidade para todos que puderam estar prestigiando a gente nesse webinar de hoje. Esperamos ter sido uma noite produtiva, que tenha entregado a vocês um valor, uma experiência, uma vivência atrativa na noite de hoje, e ficamos à disposição aí pelo chat, para dúvidas. Estamos com o nosso canal aí da Formação Executiva aberta para vocês. Uma boa noite a todos, fiquem bem, se cuidem.